Vamos ler João 18, verso 12. Fala assim a Bíblia. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-o, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Isso era coisa da lei, né? A lei mandava fazer isso. Simão Pedro e outro discípulo seguiu a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Então, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Então Jesus replicou-lhe: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me bate? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Aqui mostra a situação do Pedro, o apóstolo. É uma situação difícil, né? Medo, e estavam prendendo Jesus, amarrando, e ia crucificar Jesus, e já ia começar uma perseguição a todos os discípulos. E Pedro estava naquela situação que poderia ser associado a Jesus e ter o mesmo caminho. E Pedro então negou Jesus, uma vez, segunda vez, terceira vez. Primeira vez foi tão interessante que uma criada da porta olhou para ele e conheceu. E quando ela falou: eu te conheço, Pedro ficou apavorado, só de ouvir aquela mulher dizendo que o conhecia. E ele negou, diz: não fui eu não sou eu. E Pedro estava naquela coisa da apavoramento, né? Que situação terrível, né, desse homem, que depois que negou Jesus, aquele que ele tinha andado tanto tempo junto com Jesus, né, o tempo todo junto com Jesus, chega um tempo que depois ele nega. Imagina o sentimento de derrota, né, daquele sujeito, né? Pedro estava absolutamente derrotado, né, em si mesmo. Tem diferença de arrependimento de Pedro, por exemplo, do arrependimento de Judas. Judas não estava arrependido,
estava com um sentimento de remorso muito grande, aquilo ele não sentia mais nenhuma possibilidade de restauração. Mas Pedro estava simplesmente apavorado. Pedro poderia ter fugido com os discípulos, todos os outros fugiram, mas ele preferiu seguir Jesus de longe. O que vai acontecer com o meu mestre? Foi seguindo, andando junto com a multidão, queria passar despercebido. Mas bastou um simples reconhecimento da porteira da casa, que fosse suficiente para que ele caísse em si e descobrisse que ele estava alicerçado sobre seus próprios sentimentos, o seu medo. Sua fé e a sua coragem acabou imediatamente. Acabou a fé e a coragem daquele homem. E a gente percebe que instantes antes ele havia ouvido as mais profundas palavras de Jesus, né? Jesus pregava, falava, ensinava aqueles discípulos, participou da Santa Ceia, como a gente fez aqui, ele participou lá, Pedro estava participando da Santa Ceia, presenciou uma íntima oração de Jesus feita por eles, mas nada disso impediu Pedro de tropeçar 3 vezes seguidas, de medo, né? Aqui o que fez Pedro errar não foi só aquele ambiente hostil, ruim, né, de medo, mas mostra que quando muitos problemas predominam na nossa vida, a fé ela não se sustenta se for só alicerçada em boas intenções, boas práticas, um rito religioso. Não se sustenta se for assim. Às vezes a gente pensa que fundamentamos a nossa vida em vir à igreja, em fazer as coisas certas, em proceder um padrão, né, de cristão que a gente persegue e que a gente se dedica. E às vezes a gente pensa que só aquelas coisas, fazendo aquelas coisas são suficientes, mas ela tem que ser transformada a vida da gente. Ela não pode ser só nos rituais, não pode ser só no conhecimento, às vezes só ler uma Bíblia. Tem muita gente que lê muita Bíblia, mas a Bíblia não tem poder sobre ela, né? Ela não tem poder, não entra. Às vezes fala de Jesus, ela conhece Jesus como uma história, mas o Jesus não faz parte da vida dela. E às vezes a gente permanece nessa história religiosa até por superstição, né? Muita gente tem superstição, tem medo, né? Medo de sei lá o quê. Medo de trovão, às vezes, medo de acabar o mundo, né? Medo de acabar o mundo. Quanta gente morria de medo de quando chegasse o ano 2000, né? Uma vez eu escutei no ônibus uma pessoa dizer: olha, bem que diz a Bíblia, 1000 chegará, mas 2000 não passarás. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, nunca li isso na minha vida, né? E vi que muitas vezes a religiosidade ela vai passando de pessoa para pessoa e de geração para geração. A pessoa é aquela religião só por ser, porque o bisavô foi, o avô foi, o pai foi, a mãe ou foi, e a gente também é. Eu vou criar meus filhos nessa religião porque acontece, né, muitas vezes porque todo mundo era também, o meu filho vai ser também, né? Às vezes é só tradição que não adianta nada. Aqui, naquele tempo, é lógico que Pedro não tinha tido toda aquela revelação que ele teve depois. Ele estava só baseado na sua própria amizade com Jesus, mas ele não havia praticado e ainda não teria passado por a prova que Jesus havia dito e que Jesus havia o preparado a ele para viver. Jesus estava preparando Pedro para viver, né? Se você vê, Jesus sempre estava ensinando. Lá na frente, depois a gente vai comentar, quando você vê, no livro de João, lá capítulo 20, depois que Jesus restaura Pedro, lá no verso 19, capítulo 21, verso 18, ele fala assim: em verdade eu te digo que, quando eras mais moço, você se vestia a si mesmo, e andava por onde queria. Quando, porém, você for velho, estenderás as mãos,
e outro vai te vestir e te levará para onde você não quer. Jesus está ensinando, Pedro. Fica preparado, porque na vida não é só isso, é preparar você o tempo todo. Então você tem que ficar preparado, né? Tem que ser humilde. Isso me mostra muito bem. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não quero depender de ninguém quando eu ficar velho, preciso morrer antes. Quem já falou isso? Fala a verdade. Não quero depender de ninguém, que Deus me deu uma morte muito rápida. É orgulho, porque uma vez vai chegar onde vão te vestir o que você não quer e te levar para onde você não quer ir. Eu sempre brinco, né? Põe o velho no sol, tira o velho do sol. Assim vai ser a nossa vida, né? Muitas vezes, né? Às vezes acontece. Ele vai te levar para lá e para cá. Dei muita risada num videozinho, do TikTok. Quem é que vê TikTok, erga a mão e não minta. Aí não minta, erga a mão, não minta. Todo mundo vê. Quer dizer, eu aprendo muita coisa lá, aprendo a cozinhar, fazer carne boa naquele negócio, aprendo o computador daquele negócio, aprendo a mexer no meu celular naquele negócio, aprendo muita coisa ali. Eu aprendo a dar risada também. Pegaram uma senhorinha de 90 anos e era assim: vó, vamos para a fisioterapia? E ela falava: não vou para a fisioterapia coisa nenhuma, me deixa em paz. Aí começou a briga, o povo começou a rir dela. Ainda não pode carregar, né? Ela tinha que querer. Eu fiquei dando risada daquilo, porque às vezes é como Jesus disse, às vezes você vai para onde não quer ir, e Jesus está preparando aquele sujeito, preparando aquele homem, para que ele pudesse viver a fé verdadeira. Pedro aqui, ele mostrou que precisava do batismo do Espírito Santo na sua vida para ele poder viver as coisas de Deus, porque se ficar baseada só no seu sentimento, baseado só no seu conhecimento, baseado só nele mesmo, ele não teria poder para viver, mas ele deveria receber o poder para viver a sua vida. Ele prometeu a Jesus 3 vezes que não negaria Jesus. Ele estava fazendo aquilo na sua emoção, na sua inteligência, na sua previsibilidade. Só que ele se esqueceu que não é assim que funciona. E quando ele precisou de coragem, ele não tinha de onde tirar. Ele precisava ser abençoado, batizado com o Espírito Santo e com Jesus na vida dele, para que ele pudesse cumprir as promessas que ele havia feito. Ele precisava disso, e ele negou, porque ainda que ele não estivesse pronto para viver por Jesus em meio às suas perseguições, ele negou dizendo que nem sequer o conhecia. Se você for ver lá em Lucas 22, verso 57, ele fala assim: nem sequer o conheço, nem sequer ouvi. Olha que coisa, nem sequer ouvi. Como que ele poderia prometer a Jesus ainda dizendo: por você eu até morro por você, Olha lá, não o conheço, e quanto mais morrer por Jesus. Ele não tinha poder, e Deus fala e olha para nós, e pergunta para nós: como você está vivendo sempre a sua vida? É baseado em você mesmo, ou na intimidade comigo, na vida comigo, na oração, na alegria, no Espírito, e na força que vem do meu Espírito, para que você possa andar comigo? Será que quando chegar as horas más, você vai ter poder para viver a hora má? E aí, diz a Bíblia que o galo cantou, porque, o que é o galo cantou, né? O galo cantou porque Jesus falou: antes de amanhecer, você terá me negado 3 vezes. Ali era o símbolo, lá não tinha o alarme, né? O alarme deles era o galo, embora os galos e galinhas, aquela espécie de bicho, não fosse bem aceita ali, por causa da sujeira que fazem, era um sinal de que Jesus disse para Pedro: antes que amanheça, você terá me negado 3 vezes. Cuidado, Às vezes a empolgação
Às vezes a gente vive na empolgação, né? Às vezes a gente vem, canta na igreja, escuta a palavra, escuta a mensagem e na empolgação fala, eu vou morrer por Jesus se precisar, né? Vou morrer, se precisar eu morro. Aí passa a empolgação, você fala, ixi, e aí, como é que está a coragem? Coragem, acabou, não tem mais coragem. Porque a gente tem que saber sempre que nós precisamos depender de Jesus para todas as coisas, e não daquilo que nós somos, aquilo que nós temos, do medo que às vezes vamos ser acometidos, às vezes da crise que podemos ser acometidos, mas quando elas vierem, nós precisamos estar preparados para ela. Isso só vem quando a gente conhece Jesus, e a gente percebe em Jesus as suas advertências para nós, porque o que Jesus fez foi dar uma advertência para Pedro, da fraqueza, para que Pedro não morresse, para que Pedro pudesse ser um servo que poderia ter restauração, e ele não queria que Pedro fosse alguém como Judas, por exemplo. Ele estava prevenindo um espírito de Judas, porque Judas se matou, porque não aguentou a crise dada a si mesmo. A crise de Judas foi uma crise de remorso muito grande, porque ele estava junto com Jesus, foi amigo de Jesus, foi íntimo de Jesus, era uma pessoa muito bem preparada. Pensa na pessoa que você considera muito preparada e você quer que fique na sua equipe, e você confia naquela pessoa porque ela é muito bem preparada. Essa pessoa era Judas, era o ser muito bem preparado, andou com Jesus, cuidava da agenda e do dinheiro de Jesus, e de repente, ele cumpre o que a profecia, lá atrás de Isaías falou, que Jesus seria vendido por 30 moedas, e aquelas 30 moedas foi o preço que foi pago a Judas pela traição. E quando Judas descobriu que aquela traição não valia de nada, que aquele dinheiro era uma porcaria, que aquilo não trazia e nem traria satisfação nenhuma para a sua vida, e nem aqueles que compraram Judas quiseram a moeda de volta. Se você for ler a Bíblia bem, com bastante atenção, eles não receberam a moeda de volta, porque aquela moeda era maldita, era bastante. Mas quando ele foi devolver, não aceitaram, jogaram de volta para ele, e ele saiu desesperado, viu o absurdo que ele tinha feito, a traição que ele havia cometido, não tinha nenhum espírito preparado para aquela derrota, e a única saída que ele encontrou foi o suicídio. Não aguentou a sua miséria emocional, a sua miséria interior. Por isso que quando Pedro falou sempre para Jesus, ainda que todos te deixem, eu jamais te negarei, eu estou disposto a morrer por você. Jesus olha para aquele homem com muita compaixão e avisa Pedro. Isso foi um aviso. Jesus não fez uma revelação, uma premonição, né? Uma coisa, como é que chama isso? Não viu antes. Uma previsão. Não quis só mostrar para ele o que ia acontecer. Antes que você me negue 3 vezes, né, o galo vai cantar. E não foi só isso que Jesus queria dizer. Nisso tudo estava implícito que Jesus estava olhando para Pedro e queria proteger Pedro com a sua compaixão. Não é? E é por isso que lá, né, em Lucas 22, versos 61 e 62, fala assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Olha, presta atenção, que quando Pedro negou, houve a oportunidade de Jesus olhar, né, olha o que diz a Bíblia, olha, e voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, no momento em que Pedro negou pela 3ª vez, como ele havia dito, e Pedro então se lembrou: hoje
3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, eu te avisei, eu dei a oportunidade de você se preparar, eu dei para você, e eu não quero que você morra, eu quero que você viva. Jesus tratou de olhar para aquele homem com compaixão no seu preparo e não permitir que aquele homem fizesse besteira. Ainda assim, diz a Bíblia que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Isso é o que Jesus fez por aquele homem. Ele não quis deixar Pedro se perder. Ele não quis deixar Pedro tomar o mesmo destino de Judas, porque ele estava com o seu discípulo, e o seu discípulo tinha um coração bom, né? Ele não era como um coração de Judas naquele tempo, mas Pedro tinha um coração bom. O que ele passou foi medo. Você tem medo? Tem medo? Eu tenho medo, né? Você não falha? Falha ou não falha? Não falha? Você não promete e depois descumpre? Faz ou não faz? Faz, você promete, depois descumpre. Às vezes nós fazemos, não descaradamente. Quantas coisas a gente não faz, né, aqui na vida com Jesus, e que a gente vê que está errado? Quantas coisas a gente não faz, e a palavra de Deus não aprova muitas coisas que a gente faz, não é verdade? Nessa humanidade, eu estou numa crise enorme, eu estou estudando sobre a mentira. Comprei um livro, está na minha fila próxima, eu vou ler. O livro chama-se Por que as Pessoas Mentem? E eu estou investigando por que as pessoas mentem. As pessoas mentem, nós mentimos o tempo todo, não é verdade? Por que a gente faz isso? Jesus não falou que aquele que mente tem por pai o diabo? Não está escrito lá em João capítulo 8, 44? Acende aí para nós. Quem que está lá de capuz lá? É o Gabriel. Eu só estou vendo o capuz, não estou vendo a cara do abençoado. Aí, agora estou vendo a cara dele. João 8, 44, põe lá. Fazer favor, companheiro. Jesus falou assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Qual é o próximo aí? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e por que a gente mente? Você mente? Eu fico em crise por mentir. Sua mulher chega e fala: amor, esse vestido tá bom? Essa roupa tá boa? Você olha. Gente, quem é o marido que tem coragem, audácia de dizer que está feio? Quem tem coragem? Tá bom, alguns têm. Cada um sabe onde pisa, né? Tá certo? Vamos na minha casa hoje comer? Aí você fala assim: não, eu tenho um compromisso hoje. Você tem compromisso hoje? Às vezes você não tem compromisso, você só não quer ir. Por que você não fala está feio? Ou por que você não fala eu não quero ir na sua casa hoje? Certo? Por que você não fala assim, eu não falo assim? Né? Vamos em tal festa, você fala assim: o que eu vou inventar para não ir naquela festa? Quem já não fez isso aqui? O que eu vou inventar para não ir naquela festa? Quantas coisas a gente mente, né? A gente mente. E por que a gente mente? Porque a mentira é o escape para que você não possa magoar os outros. Então você não magoa os outros mentindo. Não é verdade? Que coisa interessante. Daí Jesus falou assim: o pai da mentira é o diabo. Agora vai viver a verdade para você ver se você não fica sozinho na vida. Ninguém olha para a sua cara mais, você fica isolado, você não recebe mais um zap. Você vai morrer, você vai passar 3 dias, vai acessar o WhatsApp lá, e não vai ter uma mensagem para você. Aí você começa, né, a inventar coisas para poder aumentar o seu.
Então a gente vai mentindo a vida fora. Não temos coragem de falar a verdade. Muitas vezes não temos coragem de falar a verdade. Aquilo que você não gosta, que você não quer, aquilo que não te interessa, aquilo que você tem vontade, porque você está cansado. Então a gente se enrola, a gente vai onde não quer, faz o que não quer, né? Trabalha onde não quer, aceita o que não pode para poder agradar, e você vai e entra nessa roda toda, né? Então o que acontece? A gente tem fraquezas. Jesus olhou para Pedro e falou assim: você tem fraquezas. Jesus não olhou para Pedro com recriminação. Por quê? Jesus sabia. Foi para esta hora que o Filho do Homem veio. Qual hora? A hora de ser crucificado. E para nos salvar, porque sem morte não há remissão de pecados, e nós não estaremos com Deus depois dessa vida. Jesus tinha que morrer. Ele sabia que estava cumprindo o seu propósito. Tudo estava escrito, quem o havia de entregar, as 30 moedas de prata de Judas, a bofetada que eu acabei de ler para vocês ali, que ele ia levar, e a Bíblia estava dizendo, ele foi maltratado e tratado como um malfeitor. Tudo estava dito a respeito dele. E quando ele olhou para o apóstolo Pedro, ele olhou com compaixão, porque Pedro estava envolvido na trama da sua história, e ele não deixaria com que Pedro sucumbisse na dor, no choro, na angústia que ele havia de passar e para a qual ele passou. Porque Jesus olha, prepara, e quando Jesus olhou para Pedro, quando ele negou terceira vez, e Jesus fixou os olhos em Pedro, ele estava dizendo: fique tranquilo, eu estou com você, eu vou ser a sua força, eu sei o plano que eu tenho para a sua vida, né? Põe lá João 3,17 para nós, por gentileza, porque Jesus não veio a este mundo para condenar, para matar aqueles que estavam à sua volta, mas Ele veio para salvar. Achou para nós aí? João 3,17. Olha só como Jesus é. Enquanto a religião maltrata e condena, né? A gente condena, maltrata, a gente aponta defeitos, aponta falhas. Pessoas passam aí fora e falam assim: não vou entrar aí dentro não, aí dentro só tem gente boa, gente santa, gente isso, aquilo. Tem misericórdia, aqui só tem pecador em fase de restauração. Vamos ler junto este? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É como se Jesus olhasse para Pedro, nos olhos de Pedro, e dissesse: eu não vim para te acusar por aquilo que você fez comigo agora, mas eu vim para salvar você, e eu vou salvar você, fique tranquilo. Agora é lógico que quando Jesus olhou para Pedro, que nós não compreendemos o amor de Deus, porque o amor de Deus que nós compreendemos é um amor filtrado pelo nosso ponto de vista. Vocês entendem? Ninguém aqui é capaz de conhecer a profundidade do amor de Deus, porque a profundidade do amor de Deus nós não conseguimos enxergar, porque está contaminada pelo nosso ponto de vista. Quando Pedro olhou para Jesus, ele falou: bem que ele me disse. Foi ou não foi? Bem que ele me avisou. Agora só me resta cair na amargura. Mas se ele olhasse, depois ele ia aprender, olhasse do ponto de vista daquele que olhava para ele, Jesus poderia estar dizendo para ele: fique tranquilo, fique calmo, não se repreenda e não se martirize, não sinta angústia, porque foi para este momento que eu vim e eu vou estar com você. Esse era o olhar de Jesus para Pedro, mas o olhar de Pedro para Jesus foi o contrário. É por isso que muitos de nós não conseguimos receber o amor de Deus, a salvação de Deus pela sua graça, pelo seu Espírito, pela sua vida, porque nós medimos a Deus pela nossa trena. A nossa trena não presta para Deus. Nós não conseguimos enxergar a profundidade do seu amor e da sua restauração.
Nós enxergamos tudo o contrário. Deus para nós é aquele que põe Hoje, eu estava lá em casa escutando uma música lá com um grupo de pessoas, e tinha aquelas mulheres, né, aquelas irmãzinhas que cantam bem pentecostal, que canta que Deus está olhando para você, né? A música era muito interessante, não sei se vocês conhecem, né? Deus enviou um anjo para ficar ao lado de você, mostra o histórico do seu celular para ele, né? E você tem coragem de mostrar o histórico do seu celular? Deus conhece o seu celular, Deus conhece o histórico do seu computador, Deus está olhando para você, né? Aquela coisa. Falei, meu Deus do céu. Que coisa interessante, né? Parece aqueles crentes que dormem de roupa, porque acha que se arrebatamento vier, ele não pode ir pelado. Vocês acham que isso não tem? Vocês acham que isso não tem? Tem. Tem cristão que dorme de roupa, porque se Jesus vier, ele tem que estar vestido, senão ele fica. O ser humano tem uma fissura com essa área sexual que é incrível. Com a área de pelado, né? Que a área de... Não sei o que tem tanto no ser humano que é uma coisa de louco. Então, a gente vê religião como uma coisa opressora. Nós somos incapazes de ver Jesus com o olhar de Jesus para nós. Pastor, se eu contar uma coisa para você vai ficar chocado. Eu sempre digo, olha, eu não vou ficar chocado por nada. Eu sou quase incapaz de ficar chocado. Aliás, eu vou ficar chocado se você me disser que é perfeito. Aí isso vai me chocar. Aí eu vou ficar extremamente preocupado, né, com a sua saúde mental. Porque alguma coisa está errada com você. Sabe, queridos, Jesus quer nos restaurar. Agora vamos para a restauração, vamos lá. João 21, verso 15. Por favor. Vamos terminar com esses 4 versos. Diz assim, João 21, verso 15. Depois que Jesus ressuscitou, que Jesus já havia feito o que tinha que fazer, e lá, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, não consegui nem dizer essa palavra aí de tão, né, amas-me, né, coisa, né, amas-me, até enrola. Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou a primeira vez para ele. Pedro ficou assim, pensando, o senhor me perguntou se eu te amo, mas sabe que eu te amo. Aí diz assim, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus perguntou a segunda vez. E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. O Senhor está me pedindo para pastorear suas ovelhas depois de tudo que eu fiz para você? Era esse o sentido da conversa. Você está me querendo. Gente, alguma vez na vida você se sentiu um lixo? Fala a verdade. Vocês estão aqui achando que é coisa de quê? Responda para você mesmo. Alguma vez você já se sentiu um lixo? Eu muitas vezes me senti, às vezes me sinto, eu tenho certeza que sentirei. E esse era o momento que Pedro estava se sentindo um lixo. E Jesus aparece para ele, dizendo para ele ter um alto cargo, né, de alguém que foi capaz de atravessar a impossibilidade da morte. Alguém estava mortinho da Silva, agora está vivíssimo, perguntando para ele se ele quer pastorear as ovelhas dele. Mas eu estou me sentindo lixo, o Senhor sabe que eu te amo. Aí verso 17, pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro ficou triste, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Ó, presta atenção ali, ó. Tu sabes todas as coisas. O que ele quer dizer ali? Senhor, depois de tudo que eu fiz, o Senhor sabe que eu te amo, mas olha a minha situação. Olha o que eu fiz, olha a minha situação. O Senhor vem me perguntar se quer que eu apacente as suas ovelhas, que cuide da sua igreja. O Senhor quer perguntar isso, o Senhor sabe tudo. E Jesus tornou a dizer, apacenta
as minhas ovelhas, Pedro. Essa era a maior prova de alegria, de restauração na vida de Pedro, porque Jesus, quando olhou lá atrás para Pedro, ele estava dizendo: fique tranquilo, estaremos juntos. Não tem a figurinha no WhatsApp, estamos juntos, hein? TMJ? Já usou? O tamo junto? Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. Todo mundo fala, tamo junto. Ah, vamos lá, vamos pular o de paraquedas, tamo junto. Vamos andar de bike, tamo junto, né? Vamos lá fazer lá praia, isso aqui, tamo junto. Ali, Jesus tinha olhado ali para Pedro e disse: tamo junto. Mas Pedro falou assim: tô ralado. Olha os olhar. O olhar de Jesus é: tamo junto. Pedro olhou para ele e falou: tô ralado. Então é assim que funciona. Às vezes olhar, né? Mas Jesus estava restaurando Pedro, dizendo: Pedro, meu filho, tudo que você é, tudo que você sente, as suas agruras, o seu sentimento de derrota, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Mas agora eu vou restaurar você. Agora você vai receber o Espírito Santo. Agora você vai receber a minha vida. Agora você vai receber poder. Agora você vai receber força. E confie em mim. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Para cada negação, por 3 vezes, Jesus restaurou Pedro. 3 vezes restaurado. Para cada uma das respostas negativas, de ofensa, ou às vezes de falta de coragem, para cada uma dessas vezes, Jesus por 3 vezes, as mesmas 3 vezes, disse: Pedro, você me ama? Eu te amo também. Apacenta, faz, né? Que coisa interessante que ele diz. Isso é restauração de Deus em nossas vidas, porque Jesus reafirmou a Pedro por 3 vezes, né, com uma atitude simbólica. Isso bastou para que ele fosse curado interiormente, sarado, perdoado, ficasse cheio de força, cheio de poder. Isso mostrou que só depois que ele falhou e desceu ao fundo do abismo, confiando em si mesmo, agora ele vai confiar em Jesus, o seu mestre, porque ele nada mais era, ele agora passou a depender de Jesus, depender do alto, não só da sua própria força, da sua inteligência, né, do seu ser todo, porque ao ser perdoado, Pedro ali compreendeu a verdadeiro significado de compaixão, de restauração do mestre pela sua vida, e deixou de ser aquele homem tão duro, para ser um líder, segundo o coração de Jesus. Na morte de Pedro, diz a história, a gente não sabe direito se foram crucificar Pedro, ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, e diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que era a morte pior, segurada pelos pés, mas ele foi com coragem, e foi martirizado, na cruz, porque ele disse: eu não sou nem digno de ser martirizado como meu mestre, mas eu sou martirizado como alguém que depende de Jesus, e agora tem muita coragem, é o símbolo de coragem. Como Jesus restaura a gente, sabe, irmãos e irmãs? Ele restaura a nossa vida, Ele quer nos restaurar sempre, porque Ele já tomou lá naquela cruz toda a minha mazela e a sua mazela, as suas derrotas. Ele, naquela cruz do Calvário, Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos de Deus. Agora você e eu somos benditos do Pai, porque Ele nos dá agora a sua restauração. Toda vez que você se sentir um lixo, lembre-se que Jesus quer sempre olhar para mim e para você, para restaurar nós, que somos aqueles que somos sempre, não temos nada, dependemos de Deus de tudo, para tudo, mas Ele olha para mim e para você e fala: eu sou teu Deus. Não fique aí mergulhado no seu abismo, mergulhado na sua baixa estima, né? Mergulhado aí na sua depressão. Não fique mergulhado em você mesmo, porque quanto mais você olha para você, pior você fica. Olha para mim, né? Olha para mim, não olhe para você. Quando você estiver sentindo essa pior pessoa da vida, não fique olhando para você, que você vai ficar pior, porque um abismo vai puxar outro, e você vai ver que não vai conseguir ter força para nada. Mas olha para Jesus, abandone-se. Quando você estiver sentindo a pior das pessoas, vá dormir, faz uma oração, vá dormir, deixa passar.
Não fica se valorizando tanto, não. Não fique dando tanta ênfase na sua pequenez de espírito, não. Olha para Jesus, que Ele vai restaurar sempre você, vai dar sempre vida para você, vai sempre encher você de poder, porque o poder é o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo veio nos tornar novos, nova criatura. O Espírito Santo veio nos dar graça, nos dar poder e amor. Nada melhor do que você ser amado por Deus, né? É o amor de Deus que te restaura, não são as suas condenações. Diz lá em Romanos: vocês não sabem porventura que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento? É o amor, o amor de Deus é tão grande que nos constrange, e nós nos tornamos abençoados, santificados por Ele, e cada vez mais querendo andar na sua presença. Amém, querido? Esse é o amor de Deus por nós. Não pense que Deus está olhando para você para te acusar. Jesus olhar para você para te acusar, recriminar. É lógico, Ele te deu a vida, Ele vai perdoar todos os seus pecados, e Ele não vai se lembrar mais dos seus pecados. Nós somos crentes tão ruins, que nós ficamos olhando para os pecados passados. Deus já nos perdoou, mas a pior desgraça que existe é quando nós não conseguimos nos perdoar. É a pior coisa que existe. Esse é um capítulo do livro que eu estou lançando aí, que é a rejeição. É a raiz de toda a rejeição. E a gente vê isso, né? Deus os perdoa, as pessoas os perdoam, mas a pior perdão que existe é quando você tem que descansar no perdão de Deus. A gente fica se olhando lá atrás, pescando o pecado. A gente vai pescar lá atrás e vai se recriminando: por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo outro? Né? Por que isso não deu certo? Por que eu neguei Jesus? Né? Por que eu mudei de casa? Por que eu mudei de cidade? Por que eu aceitei aquela proposta de emprego que não era para ser aceita? Por quê? E esse porquê te leva à morte. Que eu devo olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor. Coloca aí para nós encerrar e orar. Hebreus 12, 1 e 2. Esse é o conselho de Jesus para nós. Vamos ver se eu acertei. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual a troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É olhando firmemente para Jesus. Tire os olhos de você mesmo e coloque os olhos em Cristo, que você vai ser sarado, sarada, curada e abençoada. Amém, queridos? E com essa história de Pedro que Jesus quer nos abençoar. Vamos orar? Eu queria orar com você. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração. Para você, para mim. Para que Deus te restaure, te abençoe. Para que Jesus encontre em você um coração disposto. Para que quando Jesus olhar para você, você veja o olhar de amor de Jesus. Porque Ele quer me restaurar e te restaurar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, na Tua presença, queremos colocar as nossas vidas, que o Seu olhar, que o Seu amor seja compreendido por nós, que a Tua bênção venha nos restaurar, nos abençoar, Senhor, que a Tua unção venha sobre nós de modo restauradora, e que cada pessoa, cada irmão ou irmã que está aqui, seja abençoado com paz, com vida abundante, com vida plena. Nós oramos por isso, Pai. Tira os meus irmãos e irmãs de olhar para si mesmo, da depressão, da angústia, do medo, da covardia, da recriminação, mas que o Senhor possa abençoar a Tua igreja com paz, Tua igreja com fé. É o que eu oro em nome de Jesus.